Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que esteja tudo bem aí com você, aonde você estiver, seja na escola, seja em casa com a sua família, seja aí na rua onde você mora com seus amigos, não importa onde você esteja, o que é mais importante é que o Senhor Jesus esteja do seu lado e o Espírito Santo também, te ajudando, te guiando a fazer aquilo que é certo. E aí, prontos para mais um pedaço dessa emocionante história bíblica da vida de Josué? Vamos ver o que vai acontecer hoje nessa história tão maravilhosa que eu estou contando para vocês. Vocês se lembram que no nosso último encontro, no nosso último episódio, né? Eu falei para vocês sobre o quê? Que Josué tinha enviado 2 espias para espiarem o quê? A terra de Jericó. Por quê? Deus tinha falado para ele preparar o povo, não foi? Falou para o povo, se preparem, porque nós vamos atravessar o rio Jordão. E aí, enquanto ele colocou o povo para se preparar para fazer essa travessia, ele mandou os espias irem até Jericó para espiar a terra. E aí os espias voltaram trazendo as notícias, né? Falando que a cidade lá estava todo mundo com medo do povo de Israel, por saber das coisas maravilhosas que Deus tinha feito pelo povo. Ou seja, ter libertado eles do faraó, de tudo que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Então o povo de Jericó estava com medo do povo de Israel. E aí Josué falou para o povo, né? Agora vocês se preparem, porque nós vamos atravessar o Rio Jordão para o outro lado. E assim foi feito. Eles atravessaram o rio, né? E ficaram ali acampados a uma distância de alguns quilômetros da cidade de Jericó. E aí, quando eles estão lá acampados a uma certa distância de Jericó, Josué mandou os espias para espiar lá a terra de Jericó. E foi o que eles fizeram, né? Ficaram aonde? Passaram a noite escondidos na casa de Raabe. E depois que isso aconteceu, Josué ele teve uma visita muito importante que foi falar com ele. Talvez Josué tenha voltado no seu coração dele ter ficado lá no alto do monte, né, ali perto da cidade de Sitim, olhando lá para a cidade de Jericó. Talvez, crianças, pode ter voltado na cabeça de Josué o medo, né? Assim como nós vimos, ó, que na nossa história sobre Josué, o que aconteceu? Quando Moisés morreu, ele teve medo, né, de assumir o povo, quando Moisés falou que era ele que ia liderar o povo na conquista de Canaã. Então Deus usou Moisés para falar para ele ser forte e corajoso. Aí depois o próprio Deus falou com ele para ele ser forte e corajoso, e depois usou o povo também para falar com ele. E agora Josué estava lá, talvez com medo, né? Olhando para Jericó. Talvez aquele velho medo tenha voltado no coração dele. Mas a Bíblia diz que ele levantou os olhos, em vez dele estar olhando lá para baixo, lá do monte, a cidade lá embaixo, que ele tinha que ir para chegar até Canaã, né? A cidade de Jericó ficava num vale. Então, para ele chegar a Canaã, ele tinha que passar ali pela cidade de Jericó. Então, ao invés dele olhar para baixo, ele olhou para os céus e ele olhava para Deus para saber como conquistar essa grande cidade cercada de muros, porque Jericó era fortemente cercada de muros. Foi então que uma coisa maravilhosa aconteceu. De repente, ao seu lado, de pé, um homem estranho, com uma espada na mão, apareceu, que tá aqui, ó.
no capítulo 5 de Josué, no versículo 13, fala bem assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou é dos nossos inimigos? Quando Josué viu aquele homem com a espada na mão, falou assim: quem é você? Você é dos nossos, faz parte do nosso grupo aqui, né? Porque 2 milhões de pessoas, você acha que Josué ia conseguir reconhecer 2 milhões de pessoas? Então ele falou: você é dos nossos, é do povo de Israel, ou você é dos nossos inimigos, né? Do povo de Jericó. E disse ele: não, mas venha agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e o adorou e disse: que me diz, meu senhor, ao seu servo? Então, aquele homem que ele achou que era um homem comum, era um anjo do Senhor. Ele falou: não, eu não sou nem seu inimigo, nem da parte dos seus. Eu sou do exército do Senhor. Olha só, o Senhor mandou um anjo para falar com Josué. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então o anjo falou: tira a sandália do teu pé, porque onde você está pisando é terra santa. E Josué assim o fez. Talvez Josué tenha recebido instruções do modo pelo qual os israelitas deviam conquistar Jericó, enquanto estava ajoelhado sobre seu rosto perante o capitão celeste. Eram instruções muito estranhas. Aquele anjo do Senhor deu instruções para Josué como ele deveria proceder. E se ele não tivesse recebido essas instruções do Senhor, podia achar que aquilo era uma loucura, o que Deus tinha mandado Josué fazer. Jericó, por sua própria força, não ia ser conquistada pela força de Josué ou pela força do povo. Mas Deus deveria ser o único a receber a glória. Eles deviam obedecer às suas instruções e confiar que o Senhor é quem ia dar vitória. E as instruções dadas pelo capitão foram que eles deveriam marchar ao redor da cidade. O capitão falou para ele: olha, você vai marchar durante 7 dias, vão colocar 7 sacerdotes com 7 trombetas de carneiro, feita de chifre de carneiro, vai à frente, você vai à frente com esse sacerdote, tocando essas trombetas e a arca do concerto. E todo o povo atrás, vocês vão rodear em volta da cidade de Jericó. Era para Josué fazer isso, mas o povo era para zíper na boca, ficar em silêncio. Era só para os sacerdotes tocarem as suas trombetas. E o povo, ó, tá aqui, ó, em Josué 6:10, ó. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então Josué falou: não é para vocês nem bater papo, ficar conversando, é para todo mundo ficar em silêncio. Já pensou 2 milhões de pessoas rodeando uma cidade, andando com sacerdotes lá na frente tocando as trombetas, tom, tom, e a arca do concerto atrás? Já pensou, gente? Como conquistar uma cidade dessa maneira? E cada dia, durante 6 dias, o povo marchava uma vez. Era para eles, durante 6 dias, marchar uma vez ao redor da cidade. Mas no 7º dia, era para eles marcharem em volta da cidade por 7 vezes. Certamente, se tivessem falado
haveriam de lastimar. Diriam que era uma loucura o modo pelo qual o Senhor lhe havia dito que conquistassem a cidade. Para eles poderia parecer loucura. E às vezes Deus não dá ordem para mim, para você, para a gente fazer coisas que parecem muito esquisitas para outras pessoas, mas se formos fiéis e fazer exatamente o que Deus nos pede, pode ter certeza que tudo vai sair direitinho, porque às vezes, né, Deus pede pra gente fazer alguma coisa, a gente acha tão estranho. Às vezes a mamãe e o papai pede pra gente fazer alguma coisa, mas eu fazer isso? Ai, que coisa estranha que a mamãe e o papai tá me pedindo. E a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. E o 7º dia, né? Deus falou, ó, por 7 vezes vocês vão rodear a cidade. E quando os sacerdotes tocarem suas trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregará a cidade. Então, quando deu o 7º dia, eles foram e tocaram a trombeta 7 vezes. E na 7ª vez, o povo começou a gritar. E os sacerdotes tocaram a trombeta, o povo gritou com grande voz. Então a coisa mais maravilhosa aconteceu. Os muros da cidade caíram, vieram abaixo. Ninguém havia tocado no muro, ninguém pôs a mão no muro. Ninguém havia tirado, mas os muros grandes e fortes da cidade de Jericó caíram em pedaços. Deus tinha feito uma grande milagre. Deus deu a vitória ao povo de Israel. Eles não eram suficientemente fortes para conseguir a vitória, mas Deus fez isso por eles. E naquele dia todos ficaram sabendo que Israel tinha um grande Deus. Depois que os muros haviam caído, todos os israelitas foram, né? Eles estavam rodeados em volta do muro, então estava 2 milhões de pessoas em volta da cidade. Então, o que o povo fez? Cada um, aonde estava na sua posição, depois que o muro caiu, o que aconteceu? Eles invadiram a cidade e começaram o quê? A exterminar todas as pessoas. Jericó era tão má que o Senhor havia dito para Josué que era para destruir todas as coisas e todas as pessoas. O povo de Israel não devia tomar nada para si. Essa foi a ordem que Josué deu ao povo. Toda a prata, ouro, os vasos de metal e ferro deveriam ir para o tesouro do Senhor. O povo não devia tomar nada para si. Então, todos os israelitas foram em frente na direção da cidade e tomaram a cidade. Dentre o povo de Jericó, que ia ser destruído, uns poucos iam ser salvos. Quem que seria esses que seriam salvos? Isso mesmo, vocês lembram do nome? Quem é que foi salvo lá, que pediu para os espias salvarem? Sim, isso mesmo, Raabe e a sua família. Foi a única casa que ficou em pé na cidade, foi a casa de Raabe. Por que a casa de Raabe ficou em pé? Porque ela colocou o cordão vermelho na janela. Quando viram bem qual era a casa, né? Depois tá todo mundo invadindo a cidade, aqueles 2 espias que haviam ido até Jericó para espiar, eles foram novamente lá para ver na casa dela para poder tirar ela da cidade. E lá estava Raabe e sua família, sã e salva, esperando os espias. Raabe sabia que eles haviam de cumprir a promessa. E os moços tiraram Raabe, o pai, a mãe e os seus irmãos e tudo que era dela, bem como todos os seus parentes, e deixaram ela fora do arraial. Então tirou ela da cidade, levou ela para onde estava o povo de Israel, para perto do arraial, mas ela não entrou dentro do arraial, mas ela ficou assim numa tenda do lado de fora do arraial de Israel. E na nossa história, na semana passada, nós aprendemos que
o que representava aquela corda vermelha. Aprendemos que ela representava uma coisa maravilhosa, que devia acontecer muitas centenas de anos mais tarde. A corda vermelha é a figura do sangue do Senhor Jesus, que ele derramou na cruz quando morreu pelos nossos pecados. É o símbolo de como todos nós que confiamos na morte do Senhor Jesus por nossos pecados, estamos salvos e seguros quando chegar a hora de deixarmos este mundo. Você já confiou em Jesus? Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, você sabe que você, através do sangue dele, né, que foi o versículo que nós aprendemos na semana passada, de 1 João 1,7, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então você já sabe que o único meio de você entrar no céu, assim como o povo entrou na terra prometida, né? E Raabe foi livre, né, da casa dela ser destruída por causa aquela corda, aquele pano vermelho na janela dela. Você também sabe que para você entrar no céu e ser salvo é só através do sangue de Jesus. Agora, se você ainda não tem o Senhor Jesus no seu coração, você pode fazer isso hoje. Então, o Senhor Jesus, ele quer que você o reconheça como seu Senhor e Salvador. Assim como Raabe e a sua família reconheceram que o Deus de Israel era o único Deus que poderia livrar ela e a sua família de morrer junto com todo o povo. Então, crianças, algumas vezes parece na nossa vida que há grandes muros de tentação na nossa frente. Nós somos tentados a ter ódio ou inveja de outras pessoas. Na escola vem a tentação para mentirmos nas lições ou nas brincadeiras. Somos tentados a tirar coisas que não são nossas, a falar coisas que não são verdadeiras. Brigamos e ficamos zangados. Vamos nos lembrar que todas essas coisas são pecados aos olhos de Deus. Ele não quer que as crianças façam isso. E ele arranjou um meio pelo qual nós podemos ter vitórias e não caiamos nesses pecados quando formos tentados. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, que é Deus, entra no nosso coração, ele mora aqui para nos dar vitória sobre a tentação. Então, o nosso versículo de hoje, que está em 1 Coríntios 15 e 57, nos fala sobre isso, Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o único capaz de nos dar a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lembremos então de quando a tentação bater em nosso coração, nós podemos pedir ao Espírito Santo que vá à porta e tome conta dessa tentação por nós, como disse o nosso versículo de hoje. Então, vamos agradecer a Deus pela vitória que nele nos dá, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que nós podemos fazer quando nós nos esquecemos de pedir a Deus para nos dar a vitória na tentação? O que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer quando cometemos pecados que não deveríamos cometer? Devemos fazer exatamente o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9. Está escrito bem assim aqui, Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, nós devemos ir ao Senhor Deus e confessar os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que então Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará. Que maravilhoso Salvador nós temos, não é, crianças?
Ele quer não apenas nos salvar de todos os pecados que fazemos no passado, mas também viver em nosso coração para nos guardar do pecado cada dia. Que tenhamos vitória sobre o pecado cada dia em nossas vidas, mas se nós deixarmos de pedir a vitória e cairmos em pecado, ó, quão precioso ele é, porque se nós confessarmos, ele nos perdoará e nos purificará novamente. Então, você que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, agradeça a Deus, porque por intermédio de Jesus, ele te dá vitória. Agora, você que ainda não tem Jesus no seu coração, vamos fazer uma oração agora, para que através dessa oração, você confesse a ele que é pecador, mas que você quer que ele venha morar no seu coração para ele te ajudar a você vencer a tentação do pecado. Porque não adianta, crianças, a professora Esther, não pode te perdoar você do seu pecado. O papai e a mamãe também não pode. O único capaz de fazer isso é só Jesus, por intermédio do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então vamos lá orar? Querido Deus, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor perdoe os meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho cometido atos, tenho tido pensamentos, tenho falado coisas, visto coisas que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Senhor, venha morar no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, me ajude a não cair na tentação, me ajude a fazer aquilo que é certo, para que cada dia eu seja mais parecido com Jesus, para que cada dia eu possa trilhar o caminho que leve ao céu. Me ajude, papai, e desde já eu te agradeço pela vitória que o Senhor vai me dar para que eu consiga vencer a tentação do pecado. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida por mim. Obrigado, Deus, por ter dado o seu Filho de presente para mim. E obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de mim e me ajudar a fazer o que é certo. Amém. Olha, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha, antes de nós terminarmos mais essa história maravilhosa da vida de Josué. Nós ainda temos mais para aprender sobre a vida de Josué. Eu trouxe aqui essa música que fala sobre nós vencermos a tentação. Como é que nós podemos vencer a tentação? Só andando com Cristo. Ó. Bem assim, ó. Como é bom andar com Cristo, segurança e paz me traz. Junto dele eu fico firme e digo não a Satanás. Como é bom andar com Cristo. Na tentação, na aflição, tudo resisto. Tenho vitória, feliz eu estou. Escolhi andar sempre com Cristo, o mal resisto, vitória conquisto, de Cristo eu sou. Escolhi andar sempre com Cristo, o mal eu resisto, vitória com Cristo, conquisto, de Cristo eu sou. Então, o único que pode me ajudar na aflição, na tentação, a resistir a tudo, é só o Senhor Jesus Cristo. Bom, turminha, este foi o nosso episódio da vida de Josué hoje. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha. E olha, aquele amiguinho seu que às vezes, ainda não consegue resistir à tentação, compartilha com ele essa história, que eu tenho certeza que fazendo isso, você vai estar fazendo o quê? Cumprindo o ide de Jesus. Quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Às vezes, você não pode pregar com a sua boca, mas você pode pregar o quê? Com a sua mão, indo lá, ó, na setinha de compartilhar e compartilhando com seu amigo. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!